A inspiração e o carinho que esse carro representava para milhões de pessoas no mundo inteiro deu origem a vários filmes e músicas. Muitos aproveitaram essa referência de amor e paixão e colocaram em suas obras o Fusca como protagonista. O Herbie promoveu, de certa forma, as emoções e sentimentos humanos, vamos dizer assim, convertidos para um automóvel, né? Faz parte daquele objetivo de criar empatia, simpatia com o consumidor e foi tão bem sucedido que continua a se fazer filmes do Herbie hoje, mesmo o Fusca não sendo fabricado mais em país nenhum. Na época do lançamento do carro no Brasil, o público brasileiro estava acostumado com as campanhas dos carros importados grandes. E essas campanhas eram todas muito racionais. Era um carro estranho, meio estranho em relação ao seu desenho. Era um carro com espaço interno reduzido. E era um carro que não brilhava pela performance. O Fusca satirizava, ironizava, por exemplo, aspectos como a manutenção cara dos carros, o tamanho com as dificuldades de estacionar. Não tem importância, dê partida novamente. Essa foi uma das razões pelas quais se utilizou o humor, que resultou numa empatia muito grande do carro com o consumidor brasileiro. Quando surgiu a televisão em preto e branco, a Volkswagen colocou o Fusca nessa mídia, compreendeu, com um comercial que era um desenho animado, em que mostrava exatamente o que um carro pequeno representava de vantagem em relação aos carrões importados. Automóvel para nós não é uma questão de moda. Você não os vê, você os sente. Que na época criou um diferencial muito grande em relação à propaganda tradicional que se fazia de automóveis aqui. É preciso considerar que o Fusca chegou a ter 60% do mercado, ele não tinha concorrente. Então não era muito necessário você fazer propaganda altamente competitiva contra os concorrentes, né? Você podia brincar com o Fusca, comparar ele com um ovo, e por aí afora. A Volkswagen, depois de 27 anos de fabricação no Fusca do Brasil, publicou um anúncio que eu acho antológico, cujo título dizia: o avanço tecnológico de uma empresa não está no que ela faz, mas no que ela deixa de fazer. Esse anúncio, de certa forma, evitou uma série de críticas que eram esperadas à empresa pelo fato de descontinuar a produção do Fusca, né? Me disseram que ela foi vista com outro, num Fuscão preto pela cidade a rodar, bem vestida igual a dama da noite, cheirando álcool e fumando sem parar. Fuscão preto, você é feito de aço. A história real que aconteceu até chegar a minha gravação do Fuscão Preto, eu fui a Brasília fazer uma divulgação de um disco na época, pela Copacabana, uma música chamada Bailarina. Aí eu trouxe a música para São Paulo, passei por um cassete na época, né? Trouxe para São Paulo, mostrei para minha gravadora e muita gente não acreditava na música. Acho que só eu acreditava que podia ser um grande sucesso. Mas de repente, um ano depois, eu acabei gravando. Em 81, final de 81, eu saí com o Fuscão Preto. E talvez pela maneira diferente de cantar, fugir daquela coisa da dupla sertaneja e atingiu uma área popular. O sertanejo não tinha muita penetração, né? O que aconteceu foi isso. E aconteceu em todo o Brasil, e entrei pelo Rio, pelo Nordeste, foi muito bacana. Eu adoro esse carro, não só pela música, foi o primeiro carro da minha vida também. Quem não teve um Fusca, né? Foi um carro que surgiu assim, rompendo todas as barreiras na época, né? Então, quem tem um Fusca deve conservá-lo. Não importa os carros que venham com modelos avançados, mas o Fusca sempre tem um espaço dele. Pressionada pela necessidade de se modernizar, usando componentes eletrônicos e até robôs, a produção do Fusca não se encaixava nessa tendência. Em meados de 1980, o Fusca começava a sentir as mudanças da época e a montadora, para não perder clientes, apresentava modelos como o Gol, Voyage, Paraty e Quantum, entre outros.
Para não paralisar as vendas, a fábrica lançou o Fusca Série Prata. De 83 a 86, foram várias tentativas e modificações. O álcool foi introduzido como combustível, porém, em 1986, o Fusca brasileiro parou de ser fabricado. O fim da produção comoveu até os concorrentes, que declaravam seu pesar através de anúncios com mensagens de carinho. A mídia divulgava a decisão, porém os brasileiros não se desligavam da ideia de idolatrar o carro. Movidos por esse sentimento, vários apaixonados se reuniram, criando grupos como os Clubes do Fusca, que existem até hoje, deixando para sempre viva a memória do carro. O Brasil sempre foi um país guerreiro, de gente forte, que vence suas barreiras mesmo em condições adversas. Um povo que luta a cada dia para conquistar seu espaço. Um país que torce, que chora, que se apaixona e que se emociona. Um país marcado pela superação e pelo empenho individual de alguns que simplesmente trabalham para um Brasil melhor. E foi um brasileiro preocupado com o desenvolvimento de seu país e principalmente com o seu povo que trouxe de volta não somente um sonho, mas uma paixão. Nós fomos visitar o Salão de Automóveis em São Paulo. Lá nós verificamos os preços dos automóveis e sentimos que não havia um preço de um automóvel popular. Por que não fazer o Fusca? Será que haveria possibilidade? Conversei com o presidente Latino. Falei, que tal nós relançarmos o Fusca? Se ele já pensava que eu ia fazer, ele se mostrou assim, muito acessível e me prometeu uma resposta. E nós ficamos aguardando. Quando veio a resposta positiva, aí é que é importante, que à época os críticos não entenderam que através do ícone, que era o Fusca, e continua sendo, né, apesar de não ter mais produzido no Brasil, àquela época, quando nós deixamos de produzir o Fusca definitivamente no Brasil, o México ainda continuou produzindo o Fusca. Eu recebi tantas manifestações pelo relançamento do Fusca que eu fiquei impressionado. Como é que as pessoas gostam. Eu digo gosto ainda no verbo presente porque a gente percebe isso. O Fusca foi, digamos, essa arrancada não só para ajudar e particularmente os trabalhadores, mas para promover também mais a indústria automobilística e permitiu o lançamento de vários veículos. Eu acho importante vocês levarem esse debate, não apenas do Fusca. Eu acho que o grande debate que os moços precisam ter hoje em dia no país é o problema da ética. É um país que está perdendo a sua conceituação de ética muito grande, particularmente em relação ao Congresso Nacional, em relação a alguns homens públicos. Evidentemente, as grandes sessões. Mas os moços não podem ficar amortecidos. No momento que vocês recordam o Fusca, eu gostaria também que recordasse os verdadeiros aspectos democráticos que o país precisa continuar, mas, sobretudo, que seus homens públicos tenham o princípio da ética. Né? Agora me pergunta se eu hoje relançaria o Fusca. Eu diria o seguinte, se as condições fossem as mesmas da época que eu fui presidente da República, eu não teria dúvida em lançar. Né? É claro que eu teria que fazer uma avaliação. À época, eu nunca vou me arrepender.